Oi, oi, seja bem-vindo ao podcast sobre a exposição O Sertão é Nosso Centro. Hoje é mais um episódio com três artistas super talentosas da nossa exposição. E aí a gente vai falar um pouco ainda pensando algumas temáticas da exposição e como que elas perpassam a poética dessas artistas, né? No episódio de hoje nós falaremos sobre o eixo sacralidades e encantos, né? E como que fisicamente, territorialmente, espiritualmente, algumas dinâmicas elas estão no corpo e presente na obra dessas três artistas, né? Então hoje aqui eu tô com Dara, Hortência e Okun. A Dara tá participando com a gente virtualmente, né? Porque hoje ela tá super chique, fazendo uma residência artística em São Paulo. E aí, por isso que ela tá com a gente remotamente. Mas tá participando aqui junto para contar um pouquinho sobre suas experiências. Bom, eu sou Melissa Alves, faço parte da equipe curatorial da exposição O Sertão é Nosso Centro, junto a Dalton Paula. Essa é uma exposição que foi também um fomento a partir da Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado da Cultura, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa temática, né? Como eu disse antes, sacralidades e encantos. Mas antes, eu gostaria de pedir para as artistas se apresentarem um pouquinho, né? Então, por favor, meninas, falem um pouco, apresentem seu nome, né? Falem um pouquinho qual é a pesquisa de vocês. Olá, eu sou a Okun. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou vestindo uma blusa marrom escura, estou com alguns acessórios dourados, estou com um fone grande na cabeça. Bom, eu sou artista visual, ilustradora, eu trabalho principalmente na área da pintura, né, onde eu desenvolvo minha poética. Meu trabalho ele vai atravessar questões da espiritualidade, da memória, do pertencimento, a partir da poética da encruzilhada, né? Tendo esse ponto de encontro de vários caminhos diferentes para transformar o meu trabalho e trazer várias narrativas que se encontram. Eu sou artista residente do Sertão Negro e também faço parte da equipe, né, de assistência do Dalton Paula, né, no ateliê. E eu acho que é isso. Obrigada. Eu acho que eu esqueci de me autodescrever, então vai lá. Bom, eu sou uma mulher negra de pele retinta. Sou Melissa Alves, né? Uma mulher negra de pele retinta. Tô usando um lenço com um turbante em formato de coque na cabeça. Uso óculos. Também tô com esses fones de ouvido aqui pra gente ouvir a transmissão, né? Conversar com Dara. E tô usando uma camisa de mangas longas e de gola alta também, com uma estampa verde com vermelha e também usando alguns acessórios, né? Anéis, brincos arredondados. E é isso, um pouquinho de mim hoje. Olá, eu sou Hortência Eduarda, sou uma mulher negra de pele clara, cabelo rosa, estou com uma blusa cinza de gola alta, fones de ouvido, eu sou artista visual, natural de Irecê, Bahia, porém moro em Goiânia desde muito pequena. O meu trabalho, ele fala um pouco de... Eu venho falando que o meu trabalho é sobre poéticas de resistência e existência através da cabeça como fonte de poder, fonte de cura, pensando também em questões como saúde mental. Minhas referências vêm de povos originários, mais especificamente os povos Chuás, e também da tradição do voodoo, que foi uma tradição que deu início à Revolução Haitiana, e é um pouco disso. Obrigada, Hortência, seja bem-vinda. Agora a gente vai falar com Dara, para ela se apresentar um pouquinho, conversar um pouco com a gente aqui. Olá, tudo bom? É um prazer estar com você aqui hoje. Me chamo Dara, estou com o cabelo preso, loiro, regata marrom, brincos, tenho a pele negra e olhos castanhos escuros.
Sou artista visual de Goiânia, Goiás. A minha poética, ela fala das sensações, do visível, do invisível. E por meio disso, eu trago a Ioni, que em sânscrito significa portal de vida, fonte sagrada, fonte de nascimento. Então, eu trago essa relação do sagrado e do profano, né? O que é sagrado, o que é profano? Esse questionamento dentro da minha pesquisa. Então, eu penso muito na Ioni como essa fonte de prazer, de vida, de texturas. Então, relaciono esse corpo, natureza, a partir das referências tântricas que surgiu em meus caminhos, né? Pensando nesse autoconhecimento, né? Nessa fonte interna e nessa fonte externa que se expande. Então, a partir de algumas abstrações, alguns elementos simbólicos, eu trago, flui entre essas questões da vida mesmo, da vida, da sensualidade e dos sentidos. Muito bom. Obrigada, Dara. Seja bem-vinda também. Bom, gente, então, para começar, eu queria que a gente abrisse essa rodada de perguntas, né? Falando exatamente do que a exposição ela se propõe a atencionar, né? Porque ela desloca o olhar do sertão, deixando dele ser uma margem, né? E trazendo ele para o centro da discussão, do eixo, né? Das perspectivas e da imagem. E aí eu queria saber o que significa para vocês afirmar o sertão como essa centralidade e pensar como que vocês afirmam essa centralidade do Centro-Oeste, de onde a gente está agora, dentro do processo artístico de vocês. No meu trabalho, eu vejo a cabeça, né, como esse centro. Então, eu relaciono pensando nesse centro, nessa cabeça de onde a gente pode se olhar todo o mundo, né? E pensando, enquanto artista negra, eu penso muito nesse lugar que a gente não está às margens, né? E sim também no centro das artes, né? Nesse centro-oeste. É um pouco dessas relações, assim. Bacana. Obrigada, Hortência. Bom, para mim falar sobre o Centro-Oeste, principalmente, é uma coisa muito importante para mim, né? Eu sou daqui, sou de Goiânia, Goiás, e cresci querendo ser artista, né? Fui essa criança com o sonho de ser artista, e estar no Centro-Oeste com o sonho de ser artista foi um pouco avassalador, assim, a princípio, né? Porque é um ambiente que não se tem muito essa valorização desse tipo de trabalho, né? Então, eu cresci ouvindo, né, sobre essas perspectivas sobre a arte e que elas não eram cabíveis a mim se eu não fosse para outros eixos, né? Como Rio e São Paulo. Então, e apesar disso, nunca era uma coisa na minha cabeça que eu queria, de fato, ir, né? Eu queria que fosse possível aqui, onde eu nasci. E pensar que as encruzilhadas da vida, elas foram me levando para realmente encontrar esse espaço onde eu pertencesse aqui e pudesse encontrar o meu trabalho para que ele fizesse sentido no lugar onde eu tô, para mim é muito importante. Então, o sertão ser o meu centro é realmente afirmar que esse é o meu lugar, né? Que esse é um lugar onde eu pertenço, é onde eu faço sentido, porque eu acho que o meu trabalho não faria sentido e eu não faria sentido em outro lugar senão aqui, porque o meu trabalho ele vai falar sobre as minhas vivências e as minhas vivências elas têm relações totalmente ligadas ao que eu vivo nessa terra, né? Nessa terra vermelha que é o do Cerrado. E aí, em outro lado, eu gosto muito de associar isso à encruzilhada, né? Porque a encruzilhada ela é literalmente o centro de tudo ali. É o ponto de encontro, né? A gente está no Centro-Oeste, é esse centro do Brasil. Por que esse centro ele fica à margem, né? É importante a gente sempre se questionar esses pontos e, enfim, é isso. Obrigada, Kun. Muito bom ouvir isso. E você, Dara? É muito bom escutar a Okun quando ela traz essa presença, né, de território. Eu também nasci, cresci em Goiânia
E eu penso que é isso, a gente é o centro, né? Esse centro se ramifica para outros lugares. Então, eu acho que é sobre redirecionar o olhar, né? A partir do momento que a gente consegue mudar a nossa perspectiva para o que está na nossa volta, a gente consegue direcionar um centro. Então, são centros de várias coisas, né? E o Sertão, para mim, é esse lugar, né? Centro de criação, centro de transformação, tanto de vidas internas e externas, né? É todo esse núcleo que cria essas ramificações, né? Aí entra essa questão da encruzilhada, né? As ramificações desse centro, né? E para onde que elas vão, né? Onde que vão continuar essas germinações, né? Então, para mim, o centro é esse redirecionamento de olhar, né? Mudança de perspectiva. E é isso que a gente tem feito. Voltado o nosso olhar para o centro e desse centro novas criações. Muito bom. Obrigada, Dara. Obrigada. E isso que você estava comentando tem muito a ver com o que a gente pensa, né? Até pensando na parte do texto curatorial que a gente desenvolveu, desse centro enquanto um rizoma, né? Que é esse sistema da árvore, né? Que se expande ali com suas raízes, com seus caules, organicamente. E existe uma horizontalidade que não quer dizer que o centro é apenas um núcleo, né? Mas que ele está em toda parte, né? Que eu acho também que é um pouco do que Guimarães Rosa diz, e o Dalton sempre também rememora, né? Que o sertão está em toda parte. E aí, pensando nisso e pensando na poética de vocês, hoje a gente está aqui com essa conversa, né? Sobre a temática da exposição, que é a sacralidades e encantos, né? E aí, pensando nesse eixo, eu queria ouvir de vocês quais são os tensionamentos e deslocamentos que vocês buscam provocar a partir desse pensamento, junto com as obras que vocês estão expondo na exposição. E aí, se vocês puderem falar de uma ou duas e assim, descrever um pouquinho elas, vai ser ótimo. Eu posso começar. É isso. O meu trabalho, ele fala sobre o meu próprio centro, né? Que eu preciso revisitar essa minha energia, essa minha fonte, esses meus fluidos, para entender como eu posso transbordar de formas criativas, de forma que faça sentido, né? Faça sentir as coisas. Então, eu trago ligação sagrada, pensando muito nessa minha relação do meu corpo terra, né? Essa terra do cerrado, essa terra vermelha. E pensando nisso, eu trago essas gravações do que seriam coraças, né? Adentrando essas camadas da teia da vida, né? Essas pequenas ramificações dos sentires. No Tantra fala muito sobre a questão da necessidade de você revisitar a sua própria energia para poder expandir. Então, no Ligação Sagrada, eu falo um pouco sobre essas movimentações, né, que geram essa energia. É uma obra de 1,33 m, largura uns 80 centímetros, mais ou menos. O suporte é na madeira, onde eu trago placas em forma de mosaico, em cerâmica, e dentro delas, gravações. E essas gravações são preenchidas por pigmento dourado, metálico. Pensando muito nesse reavivamento, nesse reunir de fluxos energéticos. Então, é um trabalho que fala muito desse lugar da criação, mas que pode ser uma semente, que pode ser a imagem da Ioni, pode ser várias coisas a partir do olhar daquele que deslumbra, né? Então, é um pouco sobre isso, né? Eu trago essa minha relação do meu próprio centro, né? E expando para fora em forma de fluidos. Muito bom. Obrigada, Dara. Muito bom ouvir você. E você, Hortência? Então, eu penso que o meu trabalho, ele tensiona narrativas, né? E eu fico pensando muito nessas diferentes realidades. Tanto que uma das 4 obras que eu trouxe são da série de estilogravuras chamada Entre Realidades. Pensando que
sempre as coisas que são vindas de povos originários, de pessoas negras, são colocadas ali de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. E aí eu fico refletindo, né, como essas narrativas tensionam também a história oficial, né, que é contada. Então, vindo desse lugar de vários apagamentos, silenciamentos, então meu trabalho tensiona essas narrativas, né? Trazendo mesmo esse sagrado, né, desses rituais, dessas coisas que fortalecem a nossa cabeça, né, o nosso ori. Então, eu trago essa série, né, de 4 estilogravuras e uma delas tem uma moça, metade mulher, metade cobra, trazendo referências do voodoo, do deus Dan, né, que é essa continuidade, que também é a continuidade desses saberes que vem da oralidade do nosso povo, né? Eu penso também nessa, como eu venho falando, né, que essa minha pesquisa fala sobre essas poéticas de revolução, né, e de existência. Essa estilogravura, essa mulher está dançando, né? Então, eu também penso nesse modo de resistência através da dança, né? Através da fala, da música. É um pouquinho disso, assim. Obrigada. Bom, para mim é muito afetivo, né? Falar sobre a arte, que ela atravessa a sacralidade e os encantos, né? Porque para mim, particularmente, né, é uma visão muito particular sobre a arte, mas a arte para mim ela é completamente espiritual. Ela vai conectar ali nas nossas emoções, né? E ela vai trazendo principalmente as memórias do nosso próprio corpo, né? E as memórias do nosso próprio corpo, elas são memórias que vieram de antes, né? Vieram dos nossos antepassados. Então, aquilo que a gente transpassa, né, e traduz dentro do nosso trabalho, ela já atravessou gerações antes de chegar até ali aquele quadro, aquela escultura, aquela gravura. E sou muito fã do trabalho das duas aqui, inclusive, justamente por conta desses pontos, né? E aí, e no meu trabalho... Bom, eu acho que eu não falei isso antes, né, no início da apresentação, mas o meu trabalho, ele parte da minha vivência dentro de terreiro, né? Eu sou de Umbanda, Quimbanda de Lei, e aí eu gosto de falar Quimbanda de Lei porque é uma característica específica de uma Quimbanda que foi criada aqui no Centro-Oeste, né? E que ela vem de uma tradição familiar de mais de 40 anos de história. Então, a gente tem esses pontos que eles vão atravessando o meu trabalho, né? A partir do momento que eu entro no terreiro e eu tenho que lidar com essa espiritualidade, com entidades e com seres que eles vão estar falando comigo, vão estar pedindo coisas e me direcionando, né, dentro do meu caminho, assim, tanto artístico quanto na vida mesmo, né? Escolhas muito simples, às vezes, como, sei lá, para que lugar eu vou nesse dia. Então, para mim é muito genuíno falar sobre a espiritualidade no trabalho. Bom, um dos meus trabalhos que eu quero falar sobre é o díptico, né? Enterrei meu corpo reza para a terra se alimentar. É um díptico, uma pintura de técnica mista, em acrílica, óleo. E eu vou retratar um cenário que na parte de cima é um cemitério com um muro de tijolos e com a terra bem avermelhada e com alguns crânios sobre essa terra e alguns pedaços de crânio enterrados, né? E aí, na parte de baixo, é como se eu fizesse um raio-x dessa terra, né? Como se eu olhasse através dessa terra e tivesse um corpo negro em posição de reverência, enterrado ali nesse local, com 9 velas sob a sua coluna. E essas velas, elas dançam com as suas chamas e com as suas ceras, né? Elas vão derretendo. E gostei muito de brincar, inclusive, com as texturas nesse trabalho. Acho que é uma das heranças que eu estou pegando do sertão negro, inclusive, né, pela minha vivência com o Dalton e com o trabalho que ele faz. E nesse trabalho, eu quis reverenciar a morte como um gesto de respeito a ela e ao que ela representa dentro da nossa vida, né? A morte é um assunto muito delicado, né? E quando a gente vai discutir sobre ela, falar sobre ela, eu acho que, primeiramente, a gente tem que reverenciá-la, porque ela é o que dá valor à nossa vida,
porque se não existisse morte, a vida não teria valor. E ela é o que transforma as coisas, né? Ela que é o fim para que possa gerar um novo começo. Ela é literalmente o recomeço das coisas, né? Para que o velho vá embora, que o novo possa vir. E aí, nesse trabalho, eu vou trabalhar com o povo da Calunga, né? Que é a minha linhagem ali dentro do terreiro, com a Exu Caveira, que, particularmente, assim, quando no primeiro contato eu fiquei muito assustada, mas é literalmente isso, é um povo que trabalha com esses atravessamentos, né? Entre a vida e a morte, como a gente faz essa passagem, como a gente faz esses encantos, né? Como é se encantar, como é se ancestralizar. Esse processo, ele tem toda uma preparação, né? Tem toda uma trajetória que a gente faz e também tem suas consequências, né? E aí, nesse trabalho, eu trago a numerologia do número 9, né? Para falar justamente sobre isso, sobre esses fins que, na verdade, representam recomeços. E aí eu queria só estender só mais um pouquinho para falar um pouco sobre isso, mas não sei se vai cortar, mas é que eu gosto de falar sobre essa parte, porque para mim foi uma experiência muito particular. Tipo, os meus trabalhos, eles vão conversando comigo, né? Dentro durante a produção, antes da produção, durante e o pós. E eu acho que isso é muito bonito da gente observar nos nossos trabalhos, né? O que eles trazem para a gente depois de serem gerados para o mundo. E como meu trabalho falava sobre morte, essa foi uma questão que eu vivenciei, né? Logo após finalizar e entregar esse trabalho. Eu fui, durante a produção dessa obra, eu fui acompanhada pela minha gatinha, Calunguinha, e ela também apareceu para mim de uma forma muito inexplicável. E ela me acompanhou durante todo o meu trabalho. Então, quando eu vou ali tratar sobre a morte, sobre como respeitar esse processo da morte, logo após o encerramento desse processo da obra, ela adoece. E aí vem essa sensação, né? E agora? Nesse vai e volta de veterinário, né? A gente descobre que não tem saída. Então, eu preciso lidar com esse luto de uma forma muito repentina. E no momento que ela faleceu nos meus braços e eu tive que enterrá-la, eu entendi o porquê de tudo isso e o porquê que eu estava fazendo aquela obra. Porque, inclusive, foi um dos meus lutos assim, mais tranquilos de passar, o que é estranho dizer, porque foi um dos meus maiores apegos, né? A minha gatinha. Mas foi justamente por isso, por passar por todo esse processo, entender, olhar para esse corpo ali, olhar por esse processo que foi passado, toda essa história, e poder dizer adeus. E nesse adeus se encerrar ali um ciclo para que um novo ciclo comece. E apesar das dores, a gente segue andando, né? Apesar de vários ciclos que vão se encerrando na nossa vida, a gente segue andando e a gente segue aprendendo com aquilo que foi vivido. E eu acho isso muito bonito através da morte, porque ela traz esse valor essencial para o que a gente vive. Porque na hora que se encerra, a gente consegue olhar para trás e ver tudo que foi vivido. E aí, para mim, essa obra me atravessou muito nesse quesito. Eu imagino. Obrigada por partilhar. De fato, a arte, né, igual você falou, assim, tem uma dimensão emocional muito forte, né? E quando isso dialoga com a nossa vida, e aí quando você tá fazendo uma obra, e aí é quase uma semiótica ali, né? Foi tudo ali Sim. acontecendo e você de uma forma digna também, trazendo essa sua bebezinha, né, que era a Calunguinha, para essa alusão, né, do que a obra se propôs a ser, né? Então isso é muito bonito. E aí até pensando também sobre esse lugar de imaginação de futuro, de presente, né? E também até mesmo o sertão enquanto um espaço pedagógico, político que tem esse papel. Eu queria saber, perguntar para vocês três, o que vocês acham que a obra de vocês, o que vocês propõem a reescrever ou a projetar a partir da obra que vocês têm desenvolvido, das pesquisas que vocês têm desenvolvido? Eu penso muito sobre esse reacender através do que é visualizado. A partir do que se é visualizado, gerar essas sensações, né?
Então, eu venho muito no intuito de descolonizar imaginários, corpos, desejos, olhares mesmo, trazer novas consciências, né? Não só essa consciência, mas novas consciências de criações, né? De fabulações do que seriam esse corpo, do que seria essa sensualidade, né? Essa poética do sentir, a poética da imaginação, né? Deixar esses campos fluírem através do que é visto, né? Através pelo que vem primeiro, né? Que é esse olhar mesmo. Muito bom. Então, eu acho que esse ato político mesmo está na presença que eu sinto no meu corpo e que eu transpareço, né, transmuto para minha obra, né? Quando a Okun fala sobre, concordo com você, Okun, inclusive, sobre essa questão da arte ser espiritual, é 100% espiritual. É 100% que você não consegue mais viver fora desse meio, mas seja ela qual tipo de espiritualidade for, né? Então, a minha arte, ela está muito ligada à sexualidade, né? É o meu meio, é de onde vem, né, a minha espiritualidade. Então, é pensar mesmo em reacessar memórias esquecidas, né, que foram deixadas para trás. Eu acho que não vem de algo novo, mas sim do que se foi deixado, né? E trazer essa presença do centro que se multiplica, né? Muito bom. Obrigada, Dara. Obrigada. E vocês, meninas? No começo da minha pesquisa, quando eu entro no Sertão Negro, né, e a Chica fala, a gente tem que trabalhar com poética, né, dentro do trabalho, eu fiquei pensando, né, nas coisas que me atravessavam, assim, e que também me faziam ter vontade, né, de fazer arte, de continuar, assim, reivindicar, né, meu lugar enquanto artista. E uma das coisas que sempre me deixava muito triste na adolescência ali, no ensino fundamental, era sempre de ouvir falar do período da escravatura, mas sempre de uma forma superficial, sem ouvir falar das revoltas, das revoluções, sem falar de povos que nunca foram colonizados. Então, eu fico pensando assim, o quanto saber dessas histórias, né, saber dessas revoluções, o quanto isso mexe com o inconsciente ali, né, com o consciente, o que atravessa a autoestima, né, de pessoas negras. Então, eu quero poder continuar falando dessas histórias, sabe? Porque a gente vendo a sociedade como está, a gente tem que entender que a gente precisa continuar com as nossas revoluções, que a gente não pode se acomodar. Então, é nesse lugar assim que eu quero continuar escrevendo sobre essas revoluções. E não só desse lugar também, né, das lutas, das batalhas, porque é necessário falar também, mas também dessas outras revoluções, que é o que a gente faz no Sertão Negro, né, enquanto artistas negros, né, nesses campos da dança, nesses cuidados com a cabeça, né, essas questões do acesso à saúde mental, né, quem tem acesso à saúde mental. Então, reforçar essas ideias, né, que já foram deixadas, né, pelos nossos ancestrais, para a gente poder pensar num futuro melhor. Muito bom. E que a gente faça parte, né, e que possamos construir essas narrativas, né, e falar, né, sobre histórias que foram mal contadas ou não Sim, contadas, ou não né? contadas. Então, missão dada, missão cumprida, né? Vamos lá. Tamo aí. Bom, eu acho que eu citei um pouco disso aqui, mas como eu acredito que a arte ela é 100% espiritual, ela vai trabalhar dentro do nosso inconsciente, dentro do ramo das emoções. Eu acho que o que eu mais quero trazer do meu trabalho é essa afirmação, de não se perder justamente essa essência de onde a arte nasceu, né? A arte é uma expressão humana daquilo que vem de dentro. Eu acho que os caminhos que a arte contemporânea ela vai se atravessando, e principalmente no
num circuito que foi criado, né, por especificamente pessoas brancas, né, ricas, e que podem acessar esse lugar e que podem, inclusive, fazer coisas medíocres, desculpa a palavra, e serem consideradas excepcionais, e essas coisas medíocres não atravessarem o sentimento das pessoas. Então, o que eu acho que eu busco trazer com o meu trabalho é fazer as pessoas sentirem algo, nem que seja raiva, mas sentir alguma coisa, porque a sociedade ela está tão engessada e tão alienada que a gente perdeu o acesso de como sentir as coisas. A gente não sabe sentir, a gente não sabe lidar com o sentir. Tanto das coisas positivas quanto das coisas negativas. A gente não sabe lidar com essas questões justamente porque a gente não sente. E essa é uma das questões que a psicologia ela vem trazendo, né? Para a gente enfrentar as nossas próprias sombras, a gente tem que senti-las, a gente tem que sentir a dor, a gente tem que sentir a raiva, a gente tem que sentir a tristeza. E dentro do meu trabalho eu tento trazer essa sensibilidade da macumba brasileira e como ela se conecta com o nosso sentir. Quando eu entrei no terreiro, eu achava que iam acontecer coisas mirabolantes e mágicas e coisas que acontecem em filmes de magia. E eu descobri que a maior magia é sentir. É sentir o coração acelerando, é sentir que faz sentido, é um arrepio. São coisas que mantêm a gente em contato com a vida, que a gente se sente vivo mesmo. É sentir um cheiro, é ver a chama da vela e ficar vidrado com essa chama da vela. Então, eu gosto muito dessas delicadezas, dessas miudezas, né? Que a própria vida traz e que isso já é mágico o suficiente. Não precisam coisas mirabolantes para a gente ser atravessado por elas, né? Então, gosto de fazer imaginários, assim, possíveis, de criações, às vezes, que não são abstratas, mas meio que a composição, ela vai trazer um questionamento, né? De por que isso está aqui, por que tem vela nas costas dessa pessoa, por que ela tem 9 velas, por que isso segue, né? Trazendo elementos do ritual e não necessariamente tá ali dentro de um ritual, mas que você consegue... Uma criancinha deitar, né, em frente à sua obra e fazer reverência, assim como a obra está fazendo, né? Isso aconteceu na exposição. Foi? Uhum. Que lindo. Você não soube disso? Uau. Não, como assim? Uma mediação que a gente fez, né, que a gente estava conduzindo. Não lembro quem era o grupo, mas eu lembro que tinha uma criança que ela devia ter na faixa dos seus 4 anos, assim. E aí, enquanto a gente estava falando ali sobre as obras ali próximas, ela deitou no chão e fez posição de reverência, assim como a obra estava fazendo também. Meu Deus, que lindo saber disso. Eu não sabia disso. Rituais artísticos. Nossa, que lindo saber disso. É sobre isso. Nossa, que lindo saber Que lindo. disso. Pra mim, isso mexe muito comigo, porque o meu objetivo é esse, né? Atravessar de alguma forma as pessoas, mexer em alguma coisa ali dentro. Então... Fiquei muito emocionada com isso, obrigada. Viva a felicidade. Viva a felicidade. E essas emoções, né? Esse Sim. sentir. Bom, meninas, a gente tá chegando ao fim, viu? Foi super tranquilo, foi muito bom falar com vocês 3. Ouvir um pouquinho mais sobre a pesquisa de vocês, sobre o que toca. E aí, a gente, chegando a esse encerramento, né? Passo para vocês, caso vocês queiram deixar algum recado, fazer algum agradecimento, fiquem à vontade. Quero agradecer, poder falar, poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu sinto, sobre o que a gente sente, sobre nossos encantos, que está na simplicidade, né? É isso, estou me sentindo muito realizada de poder estar compartilhando com você um pouquinho. Agradeço e até breve. Obrigada, Dara. Foi muito bom ter você. Eu quero agradecer ao Sertão Negro, né, por essa experiência, essas várias experiências. Estou muito feliz em poder colocar minha arte no mundo, né? E é isso, agradecer a Ceissa, Dalton, agradecer Melissa, minhas parceiras aqui também. E é isso, um grande abraço. Bom, eu queria agradecer também.
Principalmente ao Sertão Negro, porque desde que eu conheci esse lugar, tem me proporcionado experiências que, para mim, até então eram impossíveis, que eu acreditava que eram impossíveis, e que isso se tornou real de uma forma muito simples, eu diria, e que ver essas possibilidades acontecendo me faz ter perspectiva sobre novos sonhos. Queria agradecer a Melissa e a Ceissa por realizarem esse trabalho incrível que foi essa exposição. Para mim foi muito mágico entrar nessa exposição e ver tudo que foi pensado, tudo que foi colocado, como as obras foram pensadas e organizadas. Isso, para mim, foi uma exposição, assim, sabe quando a gente dá um quentinho no coração, de um alívio de você ver o seu trabalho num lugar que você viu que ficou incrível. Então, foi uma dedicação muito bonita de se ver. Sei que vocês ficaram doidas nesse processo, mas... Morri, mas faço bem. Morri, mas faço bem. Mas eu acho que isso é só um início de uma grande coisa, né? De grandes histórias que a gente ainda vai contar aí através do sertão, através das nossas experiências. E aí eu gostaria de finalizar dizendo que a Okun, de 2 aninhos de idade, que sonhava em ser pintora, está muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz de estar vivendo tudo isso, porque por mais que muitas pessoas elas desacreditam do nosso sonho, a gente consegue contornar essa história e contar outras histórias, né? A gente consegue se tornar aquilo que eles nunca quiseram que a gente fosse. Ai, meu Deus. Então, a gente segue vivendo, né? Segue feliz, segue fazendo o que a gente ama, segue fazendo o nosso trabalho. Que esse é o caminho, não tem outro, né? Não. É isso. Poxa. Ai, droga, vou borrar minha maquiagem. Bom, gente, então é com isso, né? Essas meninas aqui com muitos encantamentos participando desse nosso episódio. Também gostaria de agradecer. Ai, meu Deus do céu. Mas vou agradecer aqui também, né, ao Sertão Negro, que de fato proporciona essa realização de sonhos, né, essa expansão de sonhos. Então, acho que a gente compartilha, né, pensamentos, comunhão de sentimentos, comunhão de intelectos também que estão ali presentes. Então, obrigada por esse compartilhamento de vocês, por partilharem coisas tão sensíveis também, né, com a gente. E aí eu vou deixar também o recado para caso você tenha interesse, né, siga o Sertão Negro nas redes sociais, @sertão_negro. Siga também a Bold Studio e a Naufo UEG, que são nossos parceiros. E aí, eu sempre esqueço de falar, né, mas podem me seguir também, caso vocês tenham interesse em alguma coisa. O meu Instagram é mlvs. E aí, meninas, também, por favor, deixem o arroba de vocês, para as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho de vocês. Meu arroba é @okun_, só que o O é um 0, porque não tinha disponível o O, tá? E é esse o meu Instagram. E lá eu compartilho muito sobre o meu trabalho, sobre a minha vida e tudo que vai atravessando, né? Tudo isso. E as minhas vivências no Sertão Negro. Então, meu arroba é Hortência Eduarda. É isso, segue lá. Segue lá. Segue lá. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Que saudade. Saudade, Dara. Viva Sertão Negro. Viva nossas vivências. Viva a nossa existência, né? Podemos sempre multiplicar essas felicidades e realizações. Meu Instagram é Dara EV_. Estou compartilhando alguns momentos de residência também que eu estou vivendo, então vai ser interessante vocês lá me acompanhando. Um beijo, agradecida. Beijo. Beijo, Obrigada, Darinha. Dara. Bom, então é com isso que a gente encerra. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Lá do meio. Tchau.